Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Que bom que vocês estão bem, eu também estou bem, tá, irmãos? A gente está debaixo dessa graça, né? Então não tem como não estar bem. Fiz essa viagem aí de 2 meses, eu entrei acho que em 8 aviões ou 9, e Deus sustentou todos nos ares, irmãos. Então você aí que tem medo de avião, acaba com esse medo hoje, através desse testemunho aqui. Talvez a gente não sabe, né, mas muitos não sabem, mas no momento como este agora, tem milhares e milhares de aviões nos ares, milhares e milhares. Não é possível que é o que você vai entrar que vai cair. Aí é porque é o seu dia mesmo, né? Então assim, eu quero louvar a Deus por esse tempo, foi um tempo muito bom, muito bom. A gente sente saudade dos irmãos, mas também quando eu estou aqui eu sinto saudade de lá. Então a gente fica meio querendo tirar uma xerox, né? Aí fica um lá e outro aqui, mas não tem essa máquina ainda. Então a gente precisa conviver com a saudade. Foi um tempo muito bom. Eu pensei em chegar aqui e passar pelo menos uns 10 minutos sobre a África, principalmente, porque ainda que eu fiquei um tempo em Portugal, mas eu prefiro a África, e a nossa missão está lá, então eu preciso falar mais sobre a África. Portugal foi mais um passeio, rever o meu filho, que veio com a gente também, mas eu lembrei que já tem um tempinho que a gente não tem um culto à África, e resolvemos marcar esse culto para o dia 2 de novembro, marque essa data, 2 de novembro, já foi falado, só reforçando, vai ser feriado, não é isso? Talvez um ou outro vai viajar, mas é uma data que a gente encontrou, porque tem também batismo no dia 9, depois no outro final de semana já ficava muito longe, o anterior acho que tem um evento aqui na igreja também, enfim, foi a data que a gente encontrou no dia 2 de novembro, tá? E assim, o Eduardo já falou com muita propriedade, mas esse vai além de tudo que foi falado, tá, irmãos? Trouxe mais capulana, trouxe muita bandeirinha. Então você que se interessar por capulana, tem algumas capulanas para você escolher antecipadamente, depois só me procurar, para a gente fazer um culto bem bacana. Trouxe mais material de enfeite, trouxe um hino novo, muito lindo. Eu já vou pegar esse hino, já vou soltar lá no grupo, para o pessoal já começar, né, pastora? Já aquecer, né? Um hino avivado, né? Porque a África é isso aí. E aí vocês já podem estar ouvindo de novo. Eu confesso que eu comecei a gostar desse hino depois da 3ª, 4ª vez que eu ouvi. Porque já reparou isso? A primeira vez que você ouve o hino, parece que o seu ouvido ainda não captou, ou captou o ouvido, o coração, não. Aí você ouve uma segunda, a terceira, daqui a pouquinho você começa a pensar na melodia, na letra, fala, que hino bacana. Aí você ouve, depois você começa a amar o hino. Sempre é assim, né? A primeira vez que vem é o novo. Então eu já vou colocar lá nos grupos da igreja, você que não está no grupo esteja, para que você já vá louvando esse hino e ouvindo o hino, porque vai te ajudar muito no momento da grande festa da África, e aí a gente vai cantar bastante, adorar muito ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Eu vou aproveitar e lembrar que no dia, se puder colocar aí para mim um banner do podcast, eu fui convidado para um podcast amanhã, Pode Vir Que Tem, do pastor Oséias. Na verdade eu estou titulando ele como pastor aqui agora, e ele me convidou para esse podcast, e nós vamos tratar de assuntos diversos nesse podcast, tratar sobre nova aliança, sobre essa era da graça, sobre questão de África, sobre questão de Portugal, sobre questão de caso de recuperação. Então vai ser assunto amplo, 2 horas de podcast. Então se você quiser assistir amanhã, 20 horas, tá, irmãos? 20 horas. Eu não tenho o link do podcast aqui, mas é só digitar lá no YouTube lá, Pode Vir Que Tem. Olha lá em cima, Pode Vir Que Tem. Aí você vai encontrar o podcast. Amém, meus irmãos? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Deus é bom. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo de número 5. Vocês encontraram? Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dizer algo aqui também. Ontem o pessoal dos Águias de Cristo fizeram uma festa muito linda aqui, foi muito bom, e a gente colocou o QR Code do Projeto África para uma oferta à África. O QR Code não passou, aí depois tentaram o QR Code da igreja, também não passou, e aí eu não sei se você tentou aí fazer o seu Pix e não conseguiu com QR Code. Alguém conseguiu fazer o Pix com QR Code aí? Deu certo?
Então resolveu. É um problema que estava acontecendo no Cicobi ontem, mas já está resolvido. Amém? E aproveitando, antes da gente ler, quando eu estava ali sentado, eu senti de falar isso com os irmãos, ainda sobre o assunto de dízimo. Irmãos, preste atenção nisso aqui, vou ser rápido. Nós temos um projeto de crescimento da igreja e a gente quer fazer uma obra aqui atrás. Sabe por que ela não foi feita ainda? Já tem um projeto todo pronto? Por falta de recurso financeiro. É um projeto para criança. A gente entende que a gente precisa preocupar mais com as nossas crianças. A maioria dos pastores, e eu me incluo, lá atrás, não hoje, mas quando foi alugar um galpão, um salão, ou construir uma igreja, pensou muito mais nesse espaço do que o espaço das crianças. E quando, na verdade, deveria ter um pensamento contrário. Quando fosse alugar um lugar, deixa eu ver as salas para as crianças e depois deixa eu ver o que sobra para os adultos. A gente precisa investir mais nas nossas crianças. E esse projeto já está parado há um bom tempo por falta de recurso financeiro. Então, querido, seja fiel com o seu dízimo e com a sua oferta, porque eu espero, em nome de Jesus, quando passar esse período da chuva, a gente começa essa obra aqui. E nós vamos pisar na água. Quando a gente pisar, o mar vai abrir. Quando a gente começa, eu não vou começar agora, não é por falta de fé agora não, é porque agora é período de chuva. Então já não é uma época boa para construir área externa, sim acabamento interno. Então, vamos nos preparar para isso. Como? Seja fiel com o seu dízimo. Seja fiel, querido. Veia a sua mão, separe o que é do Senhor. Separe o que é para investir no reino de Deus. Eu sempre tenho ensinado aqui que o sacrifício já foi feito. Jesus já pagou e se sacrificou por nós, sim ou não, irmãos? Mas Ele exige de nós algo. E o que Ele exige de nós? 2 letrinhas. Hã? Fé. Sim ou não? Fé ou não? Agora, quando você está no trânsito e alguém te pede uma moeda, você tem que usar a fé? Não, eu vou usar minha fé aqui porque essa moeda vai me fazer falta. Talvez R$2, 5, 10. Para muitos, dá R$50, não está usando a fé, porque às vezes ele tem muito dinheiro. Por que funciona você dar dízimo? Principalmente, como foi falado aqui, quando a sua situação não está bem assim. Porque você só faz isso usando a fé. Então, o sacrifício, preste atenção, o sacrifício não é um modo de vida cristã na nova aliança, mas é um modo de vida para usar a fé. Porque jamais você vai fazer uma oferta de sacrifício ou qualquer outro tipo de sacrifício sem primeiro ter a fé. E o que Deus quer de nós nem é tanto o resultado do sacrifício, mas Ele quer de nós a fé. Então, quando a sua situação estiver difícil, e às vezes está difícil também porque você aprontou antes, passou muita coisa no cartão, depois chegou o boleto, comprou o que não tinha que comprar, consumismo demais, mas isso aí eu não vou entrar no mérito. Quando estiver difícil o seu mês, o seu salário, use a fé. E ainda que seja o dízimo para você um sacrifício. Porque é aí que Deus vai honrar, porque Ele honra a fé. E para muita gente, às vezes até o próprio dízimo não é sacrifício. Então dê mais. Talvez você é alguém que está aqui, que dá o dízimo todo mês, já se tornou um ato até, perdão, com muito amor, religioso. Todo mês eu dou certinho, dê mais. Porque é o uso da fé que faz milagres acontecer na área das nossas finanças. Nem é tanto o dinheiro vai ser necessário para os homens, para nós, tocar obra, enfim. Mas para Deus não. Deus é Deus para pegar esse gasofilácio agora e fazer nota de R$2 virar nota de 100. E pôr mais dinheiro lá ainda. Ele é Deus. Mas por que Ele pede que todos deem? Porque Ele quer que a gente use a nossa fé. E a gente dá um vacilo nisso, porque quando está apertado a gente não dá. É o grande erro, porque aí não tem uso de fé. E aí me faz lembrar o Espírito Santo aqui de uma situação lá no Velho Testamento. Quem lembra de Abraão aqui? Que é o nosso pai da fé. Ele é o nosso pai na fé. Não é da, na. Ele é o nosso pai na fé, o Abraão. E
A Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé, e ficou famoso com a questão da fé, por quê? Porque Deus pede a ele o filho dele, era o único filho que ele tinha, para provar o quê? A fé dele. Então Deus pediu algo, não pediu dinheiro porque ele tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, ele era poderoso, mas pediu algo que ele amava, pediu algo que é difícil realmente para alguém dar. E já reparou que a área que mais mexe com a gente é a área financeira? Quando trata esse assunto, a gente faz até careta. É a área que mais somos criticados lá fora. Então Deus quer mexer exatamente nessas áreas. Então ele viu o coração de Abraão e viu o quanto Abraão estava apaixonado com aquele filho na sua velhice. Aí ele falou assim, eu vou pedir o filho, porque se eu pedir o filho, eu vou ver o coração de Abraão. Então o dízimo é para ver o nosso coração, irmão. Não é porque ele precisa, é para ver o nosso coração quanto à fé. E aí o que acontece? Quando Abraão vai oferecer o filho, que ele foi aprovado no processo, na hora que ele vai matar o filho, o que o anjo fala? Opa, já foi aprovado, eu não quero mais o filho, eu só queria a sua fé. Quem entendeu? Então, querido, quando tiver difícil, aí que você seja dizimista mesmo. E dízimo, para quem é fiel aqui, sabe o que eu estou falando, tem um milagre no dízimo. Tem ou não tem, gente? Parece que tem poucos dizimistas aqui, hein? Tem ou não tem um milagre no dízimo? Tem um milagre no dízimo. Tem um milagre no dízimo. Você dá e parece que acontece um negócio louco e sobra. Ele é bom. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos voltar para o texto aqui, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, é uma passagem bem conhecida, diz assim: assim chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos, tem tradução que está Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre... Só um minutinho, gente. Vou distanciar um pouquinho aqui. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Olha a história desse homem. Sempre que era acorrentado e algemado, olha aqui, olha como era esse homem. Sempre que ele era acorrentado, correntes, irmãos, e ainda algemas, ele quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me oportune, não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Na verdade, quem estava falando com Jesus eram os demônios. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, olha isso aqui, irmãos, cerca de 2.000 porcos. Eu acredito que era a mesma proporção de demônios, porque não faz sentido um demônio entrar em 2 porcos, o mesmo demônio, ele não é onipresente. Então tinha pelo menos 2.000 demônios nesse homem. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído
pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. Diga comigo, e em perfeito juízo. Diga mais forte, em perfeito juízo. Amém. E todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por espíritos implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Pai, lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito conduza tudo que será tratado aqui nessa manhã. Que o Senhor fique extremamente à vontade, que tudo seja para a glória do Senhor. O Senhor conhece, Espírito Santo, o nosso coração, e o Senhor sabe o que de fato nós precisamos, e que eu não seja fonte de nada nesse lugar. Fonte é o Senhor. Que eu seja apenas um canal. E que o Senhor use a minha boca, fale ao nosso coração, inclusive comigo. E eu quero declarar que essa manhã será uma manhã de vidas transformadas, que seja uma manhã do início de um novo ciclo. Que possamos encerrar um ciclo ainda nessa manhã e começar um novo ciclo. Mas para isso nós contamos não apenas com a leitura da palavra, porque já conhecemos o texto, mas queremos revelação de tudo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Em nome de Jesus, digam graças a Deus. Abri um pouquinho aqui para receber com boas-vindas o nosso irmão AG, nosso grande irmão AG, nosso irmão Irã também com a família. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, alegria tê-los aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é o seguinte: não é sobre um lugar, e sim sobre um quem. Vou repetir. Não é sobre um lugar, preste atenção nessa mensagem. Estamos vivendo um tempo difícil. E a tendência não é melhorar. Então a gente precisa ter esse entendimento no nosso espírito, não é na nossa alma não. A alma é só para pensar, e o espírito é para transformar. Olha só, não é sobre um lugar, é sobre um quem. O que hoje nós temos visto dentro da igreja é um povo que congrega, mas que tem até muito zelo em congregar, são zelosos, são responsáveis, são dizimistas, são presentes nos cultos, trabalham na igreja, se envolvem em ministérios, pregam a palavra. Pensa num crente bom. Pensa num crente zeloso, num Nicodemos, mas talvez ele está ruim de relacionamento com quem? Ele está muito Marta, mas ele está pouco Maria. A gente está vivendo um tempo assim, de um evangelho que continua sendo o mesmo evangelho, mas não está transformando a vida das pessoas. E isso chega a ser, às vezes, até pior do que quem está no mundo. Porque quem está no mundo sabe que precisa de uma transformação. E quem está na igreja, acha que já tem a vida transformada. É mais fácil para quem acha que precisa do que para aquele que não acha. Quando você vai falar de Jesus para alguém que já acha que sabe tudo, ele não vai reter nada. A Bíblia chama ele, Jesus chama ele de odre velho. Mas quando você fala com alguém que não sabe nada, ele é odre novo, aí se coloca um vinho novo na vida dele. Então a gente está vivendo um tempo, eu vou usar até o termo aqui que é muito comum, mas é isso mesmo, que tem muita religião dentro da igreja. A gente viveu um tempo onde a gente falava que nós éramos cristãos e que religião era em outro lugar, de onde saímos. Mas o tempo foi passando onde a própria igreja evangélica se tornou uma igreja religiosa. Está faltando encontro.
Eu fiz questão de ler esse texto aqui para mostrar para vocês o ápice de um encontro, a máxima de um encontro de alguém que conhece Jesus, de alguém que encontra com Jesus. Quem era esse homem e o que aconteceu com a vida dele depois do encontro? E por que tem muita gente que está na igreja e a vida não é transformada nem perto de uma situação dessa? Porque está na igreja e não está tendo encontro. Às vezes até mesmo o nosso encontro com Deus, que já tem tema de encontro com Deus, a pessoa vai lá, fica 3 dias, não se encontra. O que está acontecendo com a gente? Onde está a distração? O que está acontecendo com o povo que não está conseguindo mais ter tempo de oração? Ainda que você vai usar esse tempo a favor do próximo, ainda que você vai usar esse tempo para melhorar a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque em nenhum momento, ensinando Nova Aliança, nós ensinamos que não precisa orar. Nós só ensinamos que devemos rever a forma que oramos. Não é convencer Deus de nos dar, mas é convencer o nosso coração do quanto a gente precisa dele e que tudo que ele tem já é nosso. E às vezes isso leva tempo. Então as distrações estão por aí. E muitas distrações. Pessoas que hoje conseguem ficar horas no Instagram, Facebook, TikTok, e deve vir mais redes sociais por aí, mas não consegue ter meia hora com Deus no quarto fechado. Não consegue ler 10 minutos de Bíblia. 10 minutos de Bíblia, não consegue ler um capítulo, sem olhar no WhatsApp o que está acontecendo, lê, olha. Estamos desconcentrados. Estamos perdendo o referencial de uma vida cristã. Isso é muito triste. Quando você olha para a igreja, a nível de rede social mesmo, pastores se degladiando, é muita confusão que está acontecendo, é muita divisão no nosso meio, e tudo isso por falta de relacionamento com aquele que não nos divide, porque quando eu sou orientado e sigo quem me orienta a não dividir, eu não sou um divisor. Quando eu sou orientado por alguém que me ensina, e tem o governo em mim para dominar o pecado, eu não peco na área que realmente eu quero pecar. Eu continuo sendo falho, mas eu consigo ser mais santo. Está faltando encontro. Aos meninos do sítio, com muito amor aqui, porque na verdade vocês precisam de Cristo tanto quanto nós. E aqui ninguém é melhor que ninguém, mas vale a pena eu frisar isso aqui nesse momento. Não é passar 6 meses lá, longe de droga. Você não vai ficar lá para o resto da sua vida. Lá é o lugar de um encontro. E se você decidir se encontrar como esse endemoniado de Gadareno, já era, sua vida será liberta. Você lê a situação desse homem, é uma situação que era muito pior do que um usuário de crack. Como que a gente sobreviveria com um homem nesses dias? Numa cidade pequena ainda, que nem cadeia parava esse homem. O homem tinha 2.000 demônios no corpo dele. Só que quando ele encontrou com Jesus, ele foi liberto. E Jesus, preste atenção, Jesus precisava passar para o outro lado da margem, teve um problema do barco quase afundar, eu creio que foram demônios tentando afundar aquele barco, tanto é que ele sobe na polpa do barco e fala assim, cala-te. O texto diz para nós que ele repreende o vento, e esse termo é muito usado contra demônios. Então ele tinha ainda um trabalho a fazer, em meio a dificuldades para encontrar. Nós temos ele dentro. Mas parece que a gente criou dentro de nós um muro, quando na verdade deveria construir uma ponte. E a gente fica vivendo uma vida, isso que é o pior, sabendo que ele está dentro, mas que existe um muro que separa nós dele, porque não é relacionamento, muro que a gente mesmo construiu, o muro da nossa falta de interesse, de desejo, porque ele já decidiu, ele já decidiu nos amar, e ele já nos deseja tanto. Um homem, quando deseja uma mulher, fica do lado dela, mas ele desejou a gente mais, a ponto de ir para dentro de nós. Então a parte dele está muito bem resolvida, está faltando a nossa.
E a cada dia que passa, parece que a gente não está querendo nada com ele. É muita distração. É muita distração. A gente deveria acabar com a rede social e voltar para a rede espiritual. A rede do relacionamento com um só. Não é com 1.000 seguidores, 2.000, 5.000, 10.000, e que está seguindo a gente. E às vezes não está seguindo Cristo. A gente está preocupado com a rede de gente para se mostrar, para postar, para dizer como você está, e vivendo uma fantasia. Irmãos, conversão é mudar de direção, mas parece que a gente está muito do jeito que o mundo é. Isso não é conversão. Conversão é o mundo para lá e a gente para cá. Eu estava pensando sobre isso ontem, estava até compartilhando com alguém, que a gente está precisando andar na contramão. Nós estamos sendo pegos a cada dia por um sistema corrompido, e que a gente está perdendo valor por causa de preço. O mundo tem preço, Jesus é valor. Essa vida tem preço, mas a nossa eternidade é um valor. E a gente está se perdendo. Não é quantos cultos você vem aqui, até porque se você analisar bem, a maioria das igrejas, salvo talvez Universal e mais algumas, diminuíram drasticamente os cultos. Eu sou de uma época da conversão de culto todo dia. A nossa igreja mesmo tinha muito mais cultos. Não é o quanto você cultua aqui, nessa alvenaria, mas é o quanto você cultua aqui. É aqui. Porque é aqui que transforma a nossa vida. É aqui, o negócio está aqui, não está aqui. Não é um onde, é um quem. Não é um onde você vai. É quem você é nele e quem ele é em você. E para isso a gente vai precisar de mudar os nossos comportamentos, a nossa cultura, o nosso dia a dia. A gente precisa se disciplinar, porque Satanás e seus demônios já foram derrotados na cruz. Mas tem algo que não foi. Você mesmo. Eu mesmo. Nós não fomos derrotados na cruz. A nossa velha criatura não foi derrotada na cruz. É uma missão nossa derrotá-la. Por isso que Paulo vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Foi decisão dele. Não foi Cristo que crucificou ele. Eu já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é uma decisão que cada cristão deveria tomar, de viver para Ele, porque Ele já morreu por nós. E Paulo vai dizer que esse amor nos constrange. Se isso não te constrange, tem alguma coisa errada. Eu não tenho aqui a revelação do quê, mas tem alguma coisa errada. Se o amor de Cristo, depois que você entende essa graça, essa bondade, esse favor, de alguém pagar por você uma dívida que era sua, sem você merecer, aliás, sem sequer você ter nascido, ele vai lá, paga tudo. E se isso não te constrange, tem alguma coisa errada. E Paulo vai dizer que esse amor nos constrange. Ele fala assim, julgando nós isso, um morreu por todos, a gente precisa entender isso aqui. Um morreu por todos, logo todos morreram. A igreja de Cristo era para ser uma igreja de gente morta. Mas eu nunca vi tanta vida, eu espero que vocês estejam entendendo o raciocínio. Eu nunca vi tanta vida na igreja como nos dias atuais. Morto não tem vontade, meu irmão. E a gente quer de uma forma grosseira mesmo, gerando até embate, degladiando mesmo, a gente quer não abrir mão da nossa vontade. A gente toma decisão sem sequer saber se o Espírito Santo orientou. Eu sou do tempo que a gente ia para o monte, ficava 10 dias pedindo a direção do Espírito Santo para uma decisão. E hoje as pessoas, os crentes, estão tomando decisão assim, estão indo para a rede social falando o que quer. Quando você vê, por exemplo, pastores se degladiando, foi o Espírito Santo que orientou. Quando, irmãos? Quando? Hoje tem muitos pastores, líderes no nosso Brasil, eu estou falando isso aqui porque isso é uma tristeza, mas que sirva de despertamento para nós guardar o nosso coração. Você já viu aqueles vídeos que ele fica pequenininho na frente
e apontando quem está atrás. Olha esse vídeo aqui, ó. Porque quer ganhar o quê? Seguidor. Porque quer like, quer curtida. Tá um negócio muito esquisito. E a gente precisa andar na contramão desses negócios. Isso nos consome, isso tem consumido o povo de Deus, tem consumido pastores. Pastores que não lê mais Bíblia, pastor que não ora mais, pastor que não tem tempo, compromisso com Deus, tempo com a palavra, porque já tem 200 esboços, é só lá escolher um e pregar. Mas está faltando intimidade, relação com o Espírito Santo. Tenta pelo menos olhar com olhos espirituais, pega o seu Instagram e vai empurrando. O que se trata de igreja, está difícil. E às vezes a gente está já olhando e não está nem aí, às vezes até comenta e piora mais ainda, mas tenta olhar com essa lente do que eu estou falando aqui agora. Está difícil. Eu fazia apelo aqui, os irmãos devem lembrar disso, há 10, 15 anos atrás, que eu ficava contando as pessoas que estavam se entregando a Cristo. Quem lembra disso? 1, 2, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Fizemos um batismo uma vez de 200 pessoas no mês de setembro. Ganhava-se alma muito mais fácil. Agora, por que está diferente? A gente precisa pensar, gente. No mínimo, usar um pouco da nossa inteligência, ainda que você não quer ter a revelação do Espírito. Como que eu vou estar indo para um lugar onde não me oferece nenhuma transformação, que eu estou vendo gente lá dentro, porque eu não fiz força nenhuma para ver, os próprios crentes fizeram isso para me mostrar, de gente que está pior que eu. A única esperança do mundo era a igreja. E às vezes em algum lugar, para a glória de Jesus, ainda é a igreja. E aqui é essa palavra de despertamento, que ainda que não espere por uma denominação, que espere por você, que creia que você é inspiração para essa pessoa se converter. Porque o referencial do mundo está perdido. O refúgio do mundo ainda era a igreja. Mas e hoje? Imagina, aí você vai para os comentários, quando tem um pastor degladiando com o outro, quando esse monte de coisa que a gente está vendo aí. Vai para os comentários, principalmente do não crente. Então a gente está vivendo um tempo muito difícil e que a gente precisa se despertar para isso. De voltar. Voltar ao nosso quarto, voltar ao nosso tempo de intimidade com o Espírito Santo, voltar ao tempo da oração, voltar ao tempo, se necessário fosse, o seu quarto tiver impedimento, que talvez a criança batendo toda hora, você não tem um ambiente na sua casa para isso, vai para o monte. Mas porém agora com uma outra motivação, não é para fazer campanha para buscar nada, a cruz já pagou, mas é para buscar um relacionamento com Ele, para virar o ciclo. Se rede social tem sido algo negativo para você, tem te afastado do relacionamento, não dele, mas do relacionamento com Ele, acaba com a rede social. Mata o que está te matando. Porque, infelizmente, os dias são maus, irmãos. A gente precisa cultuá-lo todo dia. A nossa vida é uma cultura, é um culto. Só que a nossa cultura está muito parecida com a cultura do mundo. A gente está vivendo um tempo que a pessoa está no trabalho há 2 anos, aí depois alguma coisa vaza lá que ela é crente, sei lá, alguém viu ela na igreja, ou sei lá, ela mesmo falou, eu sou crente. Eu falei, ué, você é crente? Quando no primeiro dia, na entrevista, já era para o patrão saber que é crente, no setor de trabalho todo mundo saber que é crente, mas está muito igual. E ninguém vai fazer isso por você, querido. É uma decisão que se toma. O que está te consumindo? Tem gente que se consome por coisa tão pequena. Tem gente que sabe, vou dar um exemplo aqui, tá, irmãos? Tem gente que às vezes machuca alguém, mas depois cura. A maioria sabe que Coca-Cola faz mal, mas ó, pum. E outra coisa, se tornou viciado em Coca-Cola. E depois fica criticando o viciado no crack. Isso é igual a ele. Só trocou o vício. Tem gente que sabe que faz mal, mas não para. Tem que parar com essa justiça própria de achar que pecado maior, menor, sou mais santo, menos santo. Não, querido.
A gente precisa dar uma olhada para a nossa vida e ver áreas da nossa vida que precisa ser transformada, mudada, e trazer disciplina para nós mesmos, e ainda que doa. Está muito na rede social, dá uma reduzida. Pega esse tempo que você reduziu e investe na palavra. Investe na nova aliança. Eu não vou dizer quem, nem sei quem, mas deve ter gente que pegou o nosso livro aqui, quando ele foi lançado, e até hoje não leu. Eu não sei se você está fazendo pior ou melhor do que quem não comprou. Ah, pastor, você devia ter ficado mais lá para a África. Então estou melhor, não comprei. Não, você está pior também. Eu devia ter comprado e lido. Não dedica tempo para ler a palavra, não dedica tempo, não consegue pegar. O que eu estou falando aqui, eu falo para a glória de Jesus, eu tenho autoridade sobre esse tema. Porque é muito raro eu passar o dia sem assistir uma boa mensagem, sem ler alguma coisa na palavra, sem ler alguma coisa no livro. Às vezes eu leio o meu próprio livro. Sem orar. Mas espera aí, pelo amor de Deus, onde estão os crentes que hoje não conseguem parar, né? Fazendo comida, lavando. Lavar não é assim mais não, né? Lavar é assim, abre a tampinha, vai jogando. Mas não consegue fazer nada junto, ou melhor, separar. Tudo tem que ser, vai tocando lá. Fosse assim, irmão, a gente ia dormir, deixar tocando a noite inteira, umas 10 mensagens. Para com isso. Não consegue. Tem gente, tem crente que não consegue assistir um vídeo de 2 minutos. Ele olha o vídeo, ainda que seja bom o vídeo. Ele olha, parece uma coisa do inferno. Corta esse dedo, irmão. Pastor, usa o outro, corta a mão. Espiritualmente falando, tá, irmão? Mas está demais. A rede social nos consumindo. E o pior, não está unindo ninguém. Essa rede social que fala, que é ali, né? Que faz amigos, e que era, às vezes, até o projeto lá atrás, se tornou a rede da confusão, da baderna, da polêmica. E quanto mais, olha a sutileza de Satanás. Quanto mais polêmico for, mais o vídeo tem visualização. O que tem de proveito para nós cristãos nisso? E é por isso que eles ficam lá, os crentes, pastor, metendo pau no outro, porque é isso que traz o quê? Visualizações. Quanto mais briga, que eles chamam de engajamento, tiver, mais visualização. E os crentes, pastores, líderes, indo para esse buraco. Eu só trato um assunto da minha rede social, aqui, quem segue lá vê. Eu falo sobre nova aliança, Cristo e pronto, acabou. Perdamos. Só tem esse assunto, passou disso, não tem nada a ver comigo. E é claro que às vezes por ser esse assunto, traz alguns confrontos. Mas não é essa proposta trazer confusão, é só pensar um pouco. Aí esse mundo dividido dentro da igreja, aí eu estava falando algo que eu me perdi aqui. Esse mundo dividido, que está lá na rede social, é aquele que está ali assistindo e vendo, é que tem alguém evangelizando. E que a pessoa fala assim, você está me chamando para esse lugar que eu estou vendo lá no TikTok? É para esse lugar mesmo que você está me chamando, que eu estou vendo lá uns vídeos, lá no Facebook, lá no Instagram? É para esse lugar da briga, dessa pastorada toda aí? Esse lugar desses escândalos aí que está acontecendo? É para lá que você está me chamando? Não sei se vocês têm visto isso, muita gente falando. Por isso que eu amo a igreja católica. Eu não estou falando aqui de fé não, tá, irmãos? Não estou falando que não. Mas eu não duvido de ter muita gente melhor lá do que aqui. Às vezes precisa melhorar a crença, entender melhor sobre o que a palavra diz sobre Cristo, mas que tem uma vida às vezes mais transformada lá do que aqui. A gente está vivendo esse tempo, e eu não posso deixar de falar isso. Eu conheço pessoas que ainda estão nessa fé, que é muito mais sério que muito crente. Isso é coisa para tratar aqui dentro, nem rede social não, mas aqui eu tenho que tratar sobre isso. Não era para ser assim. Porque o Cristo que decidiu habitar em nós, preste atenção nessa frase, o Cristo que decidiu habitar em nós, Ele decidiu habitar para viver em nós. Não é só para morar. Jesus não é uma à toa.
Ele tem um plano, uma missão, na pessoa do Espírito Santo. Então Ele quer, através de nós, alcançar os outros. Mas até quando a gente está deixando? As decisões não consulta Ele. Não tem tempo para Ele, não tem comunhão. E aí fica difícil, irmãos. Aí não tem relação. Se não tem comunhão, não tem relação. Se não tem relação, não tem intimidade, irmãos. Tem casais brigados morando no mesmo teto. Tem irmãos brigados morando no mesmo teto. Não é morar na mesma casa. Não é você e Deus morar na mesma casa, não. É relacionamento, não é muro, é ponte. Tem que rever essas coisas, irmãos. Tem que rever isso. Você, eu, todos nós podemos ser melhor. Tua disciplina, pastor. Sai para minhas correrias, quando eu vejo, já deu o final do dia, cansado, não tem tempo nem de orar. Muda isso, ora de manhã. Ora no início de tudo. Paulo vai dizer, antes de tudo, que se façam súplicas, orações. Faz antes de tudo. Ah, mas já acordo cedo, acorda meia hora mais cedo. Eu não tenho como mudar vocês, não, irmãos. Por isso que a coisa mais rara aqui que vocês estão vendo nesse último tempo é eu ficar aqui pregando palavra exortativa. Porque não dá, eu não vou mudar ninguém aqui, não. A gente vai perder tempo. Mas o que eu posso fazer aqui é te orientar a ter relacionamento com aquele que nos transforma, nem nos muda, nos transforma. Isso eu posso fazer, o que eu estou fazendo aqui, tira tempo com Ele. Ele sim, Ele transforma a nossa vida. É uma questão de tomar uma decisão, falar assim, não, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar esse negócio. Eu dei o exemplo que da Coca-Cola, nada contra quem tome, eu sou contra a Coca, não quem toma. Mas eu decidi, desde julho do ano passado, eu falei, não vou tomar mais. E para eu não pecar, eu devo ter tomado nesses 2 anos meio litro. Algum lugar que eu estava com muita sede, não tinha outra coisa, falei, me dá um pouquinho aí. Mas eu decidi não tomar, porque ele estava me fazendo mal, e faz mal. Então, eu estou dando o exemplo da Coca para você ir para outras áreas. O que está te fazendo mal? Rede social está demais? TikTok está demais? Instagram está demais? Qual a motivação? Tá, eu vou para a academia, pastor. Beleza, eu também estou indo. Mas para quê? O sistema do mundo está precário, irmãos. É mulher querendo ficar mais bonita, mais sensual, o homem também, é uma confusão. Está vivendo um tempo difícil nos casamentos, está tudo bagunçado. Você deve ir sim para a academia, faz bem, eu estou indo, cuida da saúde, mas se a motivação for errada, corta. Ah, pastor, agora é o celular, é o iPhone 17. Aí pega o cartão, espera o limite chegar, pum, já tem o 16, agora o 17. Daqui a pouquinho tem o 18. A gente vai parar com esses negócios. Para ostentar, lá, porque no meu trabalho tem alguém lá que tem o 17, então também tem que ter. Então, uma praga esses negócios, mano. Essa disputa de corpo, academia, porque tem que ficar mais bonito, saúde, ficar saudável, isso é bom demais. Eu vejo o Túlio que malha com força, Janaína, glória a Deus, mas sabe, eu vejo lá, quando eu estou com o Túlio lá, que foco, está ali para malhar, porque o Márcio também, o pastor Márcio está assim, eu também, é porque o pessoal não está notando ainda, mas vai notar, mano. Brincadeira, já estava notando, já está dando, está mostrando. Mas é isso, não entenda mal, eu estou lá, como é que eu vou estar? Mas não é isso, é a motivação, o que você está fazendo ali? Por qual motivo? É saúde mesmo? Bora, vamos malhar. Mas tem outra motivação, tem essas coisas, você sabe, sutilezas de Satanás, vaidade de corpo, querer se mostrar, mulher principalmente, sensualidade, é isso. Fora, irmãos, esse sistema aí, ó, está indo de mal a pior. Eles estão fazendo isso tudo para curar vazio interno, para preencher alguma coisa lá dentro. Só que nós cristãos já está preenchido, irmão. Não fica inventando moda, não. Tudo que a gente precisa está num Cristo que é tudo e que habita dentro de nós. Então está tudo aqui dentro. A gente está com essa mentalidade que é buscar fora para pôr para dentro. Não, irmão, é buscar dentro para pôr para fora.
ter paz de espírito. Meu iPhone, mesmo assim, de tanto falar no meu ouvido para comprar iPhone, eu tinha um Xiaomi. A câmera é melhor, sei não, aquele Xiaomi, a câmera é muito boa. Mas beleza, eu comprei esse 13, lá quando eu morava em Portugal ainda. Aí veio o 14, filho, vai, 14, 15, 16, agora 17. Não, está aqui o 13 aqui, está muito bem. Resolvido, eu resolvi um problema interno dentro de mim, que não tem mais essa vaidade. A gente precisa ir resolvendo essas questões dentro da gente. As crises estão do lado de dentro. O pior, o solucionador de toda a crise também está do lado de dentro. Mas a gente construiu um muro nesse lugar. Por isso que a palavra de Deus, ela tem esse poder de dividir a alma do espírito. Isto é, quebrar esse muro, para melhorar essa relação. Então, querido, faz alguma coisa, mas faça. Não tem nenhum aqui que não precisa fazer, incluindo eu. Faça alguma coisa. Dá um basta nisso, naquilo, e vamos voltar para Cristo. Vamos voltar para a relação, para a intimidade, para a vida com Ele. Você que está lá no sítio, foca o seu tratamento, tem um encontro com Ele. Aí não tem conversa de recaída mais. Ei, pastor, me dá mais uma oportunidade. Acaba com isso, mano. Você creu em Jesus? Recebeu Jesus? Ele está dentro de você, resolveu, mano. Resolveu. Agora é só um encontro mesmo com Ele, pronto. Quem é mais poderoso? Porque o dia que a gente achar que a droga é mais poderosa que Cristo, acabou a igreja. Acabou tudo. A gente vai pregar o que mais? Quem é mais forte? Quem é mais poderoso? O crack que você usou a vida inteira ou o Cristo que entrou dentro de você? Encontra com Ele, irmão. Vai para o seu quarto, tranca a porta, passa fome. O monitor vai bater lá e fala assim, não estou para ninguém. Não vai ter disciplina por causa disso. Se tiver, eu tiro. E fica lá 2 dias, 3 dias, 4 dias, até encontrar com Jesus. Mas enquanto eu não tiver um encontro real com o Senhor, eu não saio desse quarto. E aí que vai jogar o biscoito debaixo da porta para você pelo menos não morrer. Mas você precisa ter um encontro, cara. Que faça multidão de gente lá no sítio, a maioria tudo recaído. Por quê? Porque não teve encontro. Não tem como, você ter um encontro. Deixa eu te ler o texto aqui, ó. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. Moisés teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. Saulo teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. Zaqueu teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. De ver vários homens e mulheres na Bíblia que tiveram a vida transformada após o encontro. E ainda esse Cristo, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã. É um encontro, irmãos. Agora tem muita gente indo para a igreja evangélica, até batizando, mas está encontrando com a religião, está encontrando com a igreja evangélica. Não está encontrando com o Cristo da igreja. Não está, irmãos. Até muda uma coisinha aqui, outra ali, mas não está tendo uma vida transformada, sabe? Uma vida apaixonada por Cristo, uma vida constrangida pelo amor dEle, uma vida que faz a diferença onde vai. Lembra daquele texto, para a gente concluir aqui, aquele texto de Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, e a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então assim, a gente sabe que a maioria da igreja, quase 100%, aprendeu esse texto errado. Não, se eu não for santo, eu não vou para o céu. Espera aí. Quem consegue ser santo sem, primeiro, ser do céu? A gente é santo porque nós cremos em Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós e começou a santificar a nossa vida. É uma obra dele, depois que cremos. E se nós cremos primeiro, nós já somos cidadãos do céu. Estamos só esperando o dia. Então ninguém, isso é religião, você pensar que é o seu esforço de ser santo para ser salvo. Então não precisa da cruz. Não há santificação sem a obra do Espírito Santo. E é por isso que ele habitou em nós. Só que ele só habita naquele que creu em Jesus e o recebeu. Então se eu criei e recebi Jesus, eu já sou salvo. E o Espírito Santo vem habitar em mim para santificar a minha vida, para que eu tenha fruto de salvo, para que as pessoas olhem para mim e vejam Deus em mim. Então o texto está dizendo que
se eu não for santo, ninguém vai ver Deus na minha vida. E aí adianta sua pregação? Adianta igreja cheia? Não adianta, irmãos. Não adianta, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. E para isso a gente precisa de fato ser santo. E o que a gente precisa para ser santo, a gente já tem, que é o Espírito Santo, que já disse que deu a nós o governo, o domínio sobre o pecado. Já está tudo resolvido, só a gente que não entendeu. E não adianta, irmão. Faz diferente do mundo. Faz diferente do que todo mundo está fazendo. Aí o negócio começa a dar certo. Está todo mundo indo para um lado, vai para o outro. O povo está perdido, vazio. Que está preenchendo esse vazio em coisas erradas. Naquilo que não edifica, aquilo que é mortal, aquilo que é temporal. Mas nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Vamos voltar-se a Ele, vamos para o nosso quarto, vamos ter tempo com Ele, vamos dedicar intimidade com Ele, chorar, gritar, pular. Aproveita também o momento que encontra aqui, a gente se encontra e faz isso de novo, faz isso em casa, faz no trânsito, e vamos buscar Ele. Buscar Ele dentro de nós para viver uma vida de intimidade com Ele. Aí a gente tem discernimento, a gente tem sensibilidade, a gente tem direcionamento. Quantas decisões erradas, quantas escolhas erradas. A gente tem temor. Estou lendo nesses dias o livro de Provérbios, que livro rico, meu Deus. A gente tem temor, que é o princípio da sabedoria. É isso que a gente está precisando. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos para a ceia.